O que são pessoas trans? Transgêneros? Travestis? É tipo aquela menina da novela? Aonde já se viu alguém que nasce homem ou nasce mulher querer ser do outro sexo? Muita gente não entende o que são pessoas trans. Ainda é um conceito muito abstrato para as pessoas, porque o que são pessoas trans, mulheres trans, homens trans, travestis. As pessoas ainda falam, ainda chegou com aquela pergunta, qual que é a diferença de mulher trans e travesti? Né? Aquela pergunta de sempre, né? Como se fosse, nossa, qual a diferença entre o charme e o funk, saca? Mas tipo, tem essa concepção muito abstrata. São pessoas que usam os três sexos, usam, não sei. Para mim, as pessoas trans são pessoas que nascem em um corpo no qual elas não se identificam e elas acreditam que não é aquilo, que elas, né, elas não entendem. Elas não entendem por que elas têm aquele corpo e por dentro é outra coisa. Elas se sentem de uma forma diferente. Sobre sexo, né? Homem, mulher e homem juntos, vice-versa, né? Acredito que sejam pessoas que nascem, mas não se identificam com o seu gênero natural. Muitas pessoas se questionam que são pessoas transgêneros e são pessoas comuns, são como eu, como você, como qualquer pessoa, como gays, lésbicas, héteros. E as pessoas impõem gênero de uma forma que é uma conformidade social. Então você vai lá e você, a partir dessa determinação, né, de olha, nasceu com um pênis, olha, nasceu com uma vagina, olha, tem que vai ser o meninão do papai, olha só, vai ser o garanhão, caramba, olha, vai pegar todas, compra roupinha azul, nasceu com uma vagina, fura a orelha, coloca brinquinho. Se nasceu com um pênis, corta o cabelinho. Se nasceu com uma vagina, não corta o cabelinho. Então todas as imposições sociais já nascem já nascem com a criança. Você não consegue determinar se a criança realmente se identifica ou não. Eu tenho 44 anos de idade e me prostituí toda a minha vida. É a única opção que a gente encontra, né, quando a gente é mais nova, né? Sou uma travesti, tenho 41 anos e aos 41 anos que eu vim conseguir meu primeiro emprego de carteira assinada. Tem 2 anos que eu conheci aqui, né, o Centro de Cidadania LGBT de Santo Amaro. E me fez muito bem, né? Vim procurar o serviço psicológico, né? Que eu estava com problema de saúde muito sério. E conheci o pessoal aqui, tinha problema de saúde psicológico, né? Não trabalhar, não ter rotina, né? Social, né? E através daqui do centro, eu me tratei com a psicóloga e teve uma seleção para essa vaga de recepção. Aí tive que voltar a estudar para poder preencher essa vaga. Tive que fazer o curso de recepção. E foi tudo de bom, né? Foi uma maravilha na minha vida esse Centro de Cidadania de Santo Amaro, né? Que só me trouxe coisas boas, né? Eu sempre fui acolhida. E o próprio centro é coordenado por uma travesti também. Meu nome é Vitória Espinola, eu sou advogada do Centro de Cidadania LGBT da Zona Sul, sou uma mulher trans também. E aqui a gente busca oferecer um serviço de qualidade para pessoas que infelizmente não podem buscar esse serviço em outros lugares de forma gratuita. Hoje eu tive uma oportunidade bacana de conhecer o Centro LGBT. Ele foi aonde revirou a minha vida. Eu voltei para a sociedade, foi um negócio muito bom. Eu consegui curso, escola, vou conseguir também trabalho, já está tudo certo para mim conseguir um trabalho, né, de conseguir cursar em faculdade,
vou fazer radiologia, vou cair para dentro. E é uma oportunidade que o Centro LGBT dá de entrar na sociedade de novo e de fazer a sociedade entender que não somos aberrações. A população trans hoje ela é negligenciada no mercado de trabalho. Poucas empresas acreditam que a gente tem um potencial e veem o nosso potencial e não veem só uma aberração, não veem uma coisa estranha. Veem que são pessoas qualificadas, que têm boas graduações e boas intenções de mudar o mercado de trabalho. A gente sabe que não é isso, a gente vê o índice de desemprego já está grande, mas quando a gente olha o índice de desemprego de pessoas trans é maior ainda. A minha formação é auxiliar administrativa, já mandei currículo para todas as empresas, praticamente do Brasil todo. Nunca que fui chamada, sempre que eu era chamada, falava que ia me ligar, você encaixa no perfil, mas pelo fato de eu ser uma travesti, nunca me chamaram para nada. O preconceito é muito grande, eles não querem saber te respeitar do modo que você é. Eles querem te excluir. Bom, o meu movimento de transgeneridade, para a transgeneridade, é meio, como chama, específico, é meio particular mesmo, porque foi tardio, foi um movimento tardio, e dentro desse movimento eu já era uma profissional conhecida, já estava passado o auge da minha carreira profissional, eu já estava assim, manjada, né? E quem gostava de mim gostava, quem não gostava não gostava, e estávamos nesse ponto quando de repente, aos olhos de quem está assistindo, eu comecei a me comportar, e a me vestir, e a me apresentar, e me expressar de outra maneira. O resultado que eu observei foi muito positivo. Eu perdi muito pouco território. Fui muito convidada para entrevistas, a quantidade de pessoas que liam o meu trabalho aumentou exponencialmente. Só tive alegria. Ao contrário do que se passa com a maior parte das pessoas trans no Brasil. Essas pessoas, né, travestis e transexuais, que a maioria em situação de vulnerabilidade é negra, né, a maioria dessas pessoas sendo negra, elas estão muito mais expostas a coisas do tipo serem assassinadas, né? Além de outras coisas, do tipo não conseguir terminar o colégio, e aí por causa disso não consegue emprego, e por causa disso só resta, sei lá, prostituição ou tráfico, enfim, coisas que não são exatamente a carreira que a pessoa escolheu e que ela pensou para a vida dela. Eu acho que é legal a gente pensar na universidade pública quanto formador de opinião. Muitos de nós que estudamos em graduações de nível superior, alguns vão ser professores, a gente vai formar opinião. E é importante que, olhando para o contexto social do país, que a gente vive hoje um contexto de criminalização e apologia ao discurso de ódio, é legal a gente, dentro do contexto universitário, pensar que a gente precisa mudar esse discurso, e ele tem que ser mudado a partir de nós. É importante ver cada dia mais crescer o número de pessoas trans na universidade, principalmente na universidade pública, que a gente sabe que é um lugar que muitas pessoas periféricas, negras, de baixa renda, não estão. E pessoas marginalizadas, quanto nós, trans, que a maioria de nós só é visto na rua, eu acho que é muito importante a gente pôr a cara no sol e acreditar que a gente pode mudar a educação brasileira e partir da gente e ter pessoas ao nosso lado que acreditem nisso e que façam a gente ter força e ter voz para mudar. Isso que a gente pensa, a gente vai ser professor, a gente vai mudar, só que a gente tem o segundo problema, que é conseguir um emprego quanto professor. Se a gente for tentar um emprego numa universidade particular, muitas pessoas vão falar que a hora que a gente mostrar nossos documentos, que eles conflitarem, a gente vai falar, sabe que a vaga acabou, outra pessoa ficou com a vaga, olha que mistério. Então eu acho que é importante a gente também pensar que, ao mesmo tempo que a gente está tendo a oportunidade de estar dentro de uma universidade pública, a gente tem que ter o direito
a trabalho, porque é um direito de todo mundo, a gente precisa viver, a gente é normal. Há motivos tanto para a gente se achar que as coisas estão caminhando, quanto para a gente ficar preocupada com o grau de agressão e perigo que a população ainda corre. Eu comecei a fazer o Bazar das Poderosas, que a princípio ele era uma coisa assim de... Assim, o foco era pegar essas arrecadações, doações, né, de roupa, acessório, bolsa, sapato, para promover uma experiência de compra, mas fora dessa necessidade do capitalismo de efetivamente ter o recurso financeiro para isso, porque o bazar é justamente para pessoas que têm uma situação de vulnerabilidade social, ou seja, não tem grana, né? E aí levar esses itens que são de necessidade das pessoas, não só por uma questão de vestuário, mas por uma questão também de afirmação por meio da estética da sua identidade de gênero, que é uma coisa que para elas e para eles é uma conquista, é uma construção e é uma coisa que é constantemente, diariamente negada. Um evento de um dia, então chamei 10 pessoas trans para trabalhar com a gente no dia do bazar, remunerei essas pessoas, com dinheiro arrecadado também com pessoas que acreditavam no projeto, pedindo dinheiro mesmo para os amigos e tal. A gente pagou o valor de uma diária e antes a gente fez um treinamento com as pessoas e tal. Enfim, porque a gente não sabe quais foram as experiências de cada um em relação ao mercado de trabalho e tal. Então a gente fez um treinamentozinho para dar umas dicas e tal, e tipo meio que para preparar para o trabalho naquele dia. E com umas dicas e informações que são úteis para qualquer trabalho também, para qualquer ambiente de emprego, ambiente corporativo. Nós, do núcleo trans Unifesp, não acreditamos que isso é uma doença. Nós, psicólogos de bom senso, tirando os que não têm bom senso e que acham que fazem cura gay, nós que temos bom senso, a gente trata pessoas, e a gente trata sofrimentos. A gente trata essa demanda, a gente trata a demanda do sofrimento humano. E o sofrimento humano independe do que você tem. Se eu não trato como doença, eu não tenho espaço no SUS, porque o SUS é o Sistema Único de Saúde. E você só trata num Sistema Único de Saúde uma doença, né? Então, se eu não coloco numa caixinha, eu não tenho esse espaço garantido. Para mim, significa ter encontrado uma verdade na vida que é muito importante. Porque eu, que sou uma pessoa cisgênero, estou aqui falando sobre transexualidade e fazendo trabalhos com pessoas trans. Que, na verdade, eu acho que a gente que é cisgênero tem uma obrigação de entender que a gente tem privilégios nessa questão da identidade de gênero em relação às pessoas trans. E a gente não pode usar esse privilégio apenas para se favorecer, para a gente continuar tendo emprego, para a gente continuar conseguindo estudar, conseguindo ter a nossa vidinha normal, enquanto as pessoas estão aí, tipo, ficando à margem de várias coisas que elas têm direitos, entendeu? Sendo cidadãos, mas sem poder exercer a sua cidadania plenamente, e a gente fica aqui de boa sem fazer nada, porque não é problema nosso. Acho que não. Acho que a gente tem que rever esses privilégios e usar esses privilégios para fortalecer a luta dessas pessoas, entendeu? Então, eu como uma mulher cisgênero, por exemplo, eu tenho possibilidade de indicar pessoas para trabalhar numa empresa, porque eu tenho contatos lá. Eu tenho que usar esses contatos não para arranjar emprego para mim, entendeu? Mas para fazer essa ponte e ver que simplesmente não fazer nada é você assinar embaixo da sentença de morte dessas pessoas, entendeu? Porque é isso que efetivamente acontece, porque quando não é uma morte física, são várias mortes simbólicas, que elas vão passando a vida inteira debaixo do nosso nariz, e se a gente não está fazendo nada, a gente está apoiando isso, a gente está concordando, a gente está deixando as coisas continuarem dessa forma, e dessa forma elas não podem continuar.